Prontos para uma visita insólita em Paris? Estamos próximos à margem esquerda do Sena, na altura da Pont d'Alma, com visão para a Torre Eiffel. A vida segue o fluxo normal aqui em cima e também aqui embaixo. Pode não parecer, mas aqui embaixo existe um mundo paralelo, repleto de curiosidades. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Vamos revisitar o Museu dos Esgotos e fazer um passeio incomum pelos subterrâneos de Paris. O Museu dos Esgotos reabre após 3 anos de remodelação. Hoje é o primeiro dia de visitas. A ideia de abrir a rede de esgotos parisienses para o público não é nova. Começou no século XIX. Hoje se consolida como um roteiro turístico insólito. Antes de entrar, parada nesse painel a poucos metros do museu. Referência a um personagem conhecido dos parisienses. Zouave da Pont d'Alma é uma escultura de um soldado aos pés da ponte e que popularmente virou guardião do Sena em Paris. A escultura ganhou notoriedade na enchente de 1910, quando ficou parcialmente submersa. O nível do Sena subiu 8,62 metros na época. Sua localização, próxima ao Museu dos Esgotos, torna sua simbologia ainda mais forte. C'est parti! Vamos descobrir o Museu dos Esgotos de Paris. Optamos pelas escadas que nos levam ao ponto de partida. O busto é de Eugène Belgrand, engenheiro francês, um dos responsáveis pela modernização do sistema de esgotos de Paris no século XIX. Fazia parte da equipe de Georges-Eugène Haussmann, o Barão Haussmann, encarregado por Napoleão III a transformar a cidade. Antes de 1850, o sistema de abastecimento de água de Paris era inadequado para sua crescente população. O esgoto era lançado diretamente no rio Sena. O papel desempenhado por Belgrand foi fundamental. Na Exposição Universal de 1867, os parisienses já eram estimulados a conhecer a cidade construída embaixo da cidade. As visitas naquela época eram feitas por meio de pequenos barcos e vagões, até se transformarem em recorridos a pé a partir dos anos 1975. Esta primeira galeria traça a história do tratamento da água em Paris e a sua evolução. A cidade era considerada bastante insalubre e a higiene ainda era precária no século XIX. Para se ter uma ideia, Paris enfrentou epidemias de cólera em 1832, 1849 e 1884. O Museu dos Esgotos é pedagógico. Aqui é possível conferir uma apresentação das principais etapas da história do saneamento em Paris. Nesta sessão, conferimos as atividades que deram e ainda dão vida aos esgotos de Paris. A cenografia evidencia as profissões que garantem o conforto e a segurança dos habitantes, ajudando a proteger o meio ambiente. Muitas maquetes, objetos de trabalho e trajes utilizados em campo. Curiosidades que tornam o recorrido ainda mais interessante. O Museu dos Esgotos traz informações técnicas, mas também o contexto social, para compreender a evolução do sistema, incluindo questões ambientais da era moderna.
As visitas aqui no Museu dos Esgotos têm a ajuda de guias oficiais, disponíveis caso você queira saber mais sobre o tema. Neste ponto, os visitantes recebem informações complementares para compreender melhor a rede de esgotos parisiense. Para passar a mensagem, os guias contam com materiais didáticos. As tubulações nos levam a inúmeras galerias com pouca iluminação. Você deve estar se perguntando se o cheiro é forte aqui no Museu dos Esgotos. Até o momento, não. Mas é bom lembrar que estamos em uma rede de esgoto. Então, estamos suscetíveis a odores que variam de acordo com o clima e o nível dos efluentes. Aqui, os visitantes são convidados a assistir a um filme em francês sobre a rede de esgotos de Paris. A linguagem é bastante simples, cheia de efeitos gráficos para explicar o sistema como um todo. Atualmente, a rede de esgotos parisiense se estende por 2.600 quilômetros, por onde passam anualmente mais de 300 milhões de metros cúbicos de água de chuva e esgoto. Usinas e reservatórios tratam os dejetos e a água de chuva, produzindo água potável e não potável. Circulando por essa rede unitária e gravitacional, os 300 milhões de metros cúbicos de água e esgoto são coletados, redirecionados para serem bombeados, sugados para as usinas onde serão tratados e purificados. Pelos esgotos passam também tubulações de eletricidade e de fibra ótica, e a proteção do Sena é uma obsessão devido aos riscos que o rio oferece em caso de inundações. Entramos agora na galeria úmida, chão molhado e cheiro forte, suportável. O esgoto segue seu fluxo nessa galeria pouco iluminada. O cenário é bastante particular. Foi descrito pelo escritor francês Victor Hugo no romance Os Miseráveis, de 1862. Para dar realismo ao itinerário percorrido pelo personagem Jean Valjean, o escritor contou com a ajuda e os apontamentos feitos por um inspetor de esgotos. Naquela época, os esgotos de Paris não estavam abertos para visitas. Aproveitamos o momento para passar algumas dicas sugeridas pelo próprio museu para quem está interessado na visita. Tem claustrofobia, horror a locais fechados ou é suscetível a odores fortes? Importante refletir. Ande devagar quando estiver por aqui. O chão fica molhado e, por vezes, escorregadio. Calçados confortáveis e fechados e um agasalho. A temperatura fica entre 15 graus e 20 graus o ano todo. Se você for alto, atenção para não trombar com os tubos que estão por todos os lados. O consumo de bebida ou de comida não é permitido durante o percorrido. Menores de idade devem estar necessariamente acompanhados por um adulto. A visita ao Museu dos Esgotos segue um circuito que não pode ser alterado. Não toque em nada, por favor, sobretudo aqui, na galeria úmida. E, por fim, lavar as mãos ao sair do museu. Na Galeria Belgrand
encontramos mais equipamentos utilizados ao longo do tempo no tratamento da água da chuva e esgotos de Paris. Estas bolas gigantes foram inventadas no século XIX para auxiliar na limpeza de galerias e coletores suscetíveis ao entupimento. A areia arrastada pela água, por exemplo, era evacuada por meio destas bolas de madeira ou de metal. Hoje, a extração dos sedimentos não é mais feita assim, mas por sucção. Daqui temos a visão de mais um coletor e logo em seguida outros equipamentos em tamanho real, como estes vagões móveis e equipados, criados para auxiliar na depuração de resíduos sólidos, parte do processo de tratamento da água e do esgoto de Paris. No passado, também eram usados para transportar visitantes. Neste passeio insólito, ficamos imaginando como eram as visitas em fins do século XIX. De acordo com o museu, eram realizadas entre abril e outubro, 2 quartas-feiras por mês. Duravam 1 hora e incluíam um trajeto maior que o atual. A entrada também não era aqui, na região da Pondalma. Durante a primeira parte da viagem pela cidade dos esgotos, as mulheres ocupavam seus lugares em um barco. Os homens as acompanhavam a pé. Depois, todos se acomodavam em um vagão equipado, semelhante ao que vimos há pouco, com poltronas confortáveis e movimentados por funcionários dos esgotos. No início do século XX, as visitas mudam de percurso após a construção da primeira linha do metrô. Os visitantes eram transportados com a ajuda de vagões movidos a eletricidade. As galerias eram iluminadas e quase inodoras. Nos anos 1970, a viagem por meio de vagões desaparece. Em 1975, o museu é criado na região da Pondalma. Nasceu oficialmente com a missão de contar a história dos esgotos de Paris. Atualmente, o percurso é de 500 metros. Antes da pandemia e do seu fechamento ao público para a remodelação, o Museu dos Esgotos de Paris recebia em média 100.000 visitantes por ano. Antes de encerrar a nossa visita ao Museu dos Esgotos de Paris, mais uma curiosidade. No banheiro, um exercício pedagógico para termos consciência da importância do processo de tratamento dos esgotos. Vamos subir pelo elevador. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Esperamos que tenham gostado do passeio insólito pelos esgotos de Paris. Até um novo vídeo com dicas de como aproveitar melhor a sua viagem a Paris. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias. Tchau!